Olá, boa noite. Exclusivo. O canal Próxima Parada mostra em primeira mão para você no YouTube a primeira imagem dos novos Apache VIP5 do BRT Rio. Ao todo, são 35 novos ônibus, a maior linha de ônibus do mundo. Transacriana espera autorização para operar trecho mais extenso do mundo. Corrupção na NTT. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra funcionários e ex-funcionários da agência. No Ceará, Ministério Público atua Expresso Guanabara e Princesa dos Inhamuns por propaganda enganosa. Acidente com ônibus da Novo Horizonte deixa um morto em Minas Gerais. Também em Minas, acidente com ônibus da área de turismo deixa 9 feridos na BR-040. No Rio, batida entre carro e ônibus deixa um ferido em Niterói. Vagas de emprego. Viação Pirajussara abre vagas de emprego para motoristas e mecânicos. E ainda, o fim dos ônibus a diesel. SP Trans informa que empresas de ônibus de São Paulo não podem mais comprar ônibus com motores a combustão. Agora é lei e só pode ônibus elétricos na capital paulista. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Uma bomba caiu sobre as empresas de ônibus da capital paulista. Um verdadeiro balde de água fria. A partir desta semana, a inclusão de ônibus 0 km na cidade de São Paulo, movidos a óleo diesel, está proibida. A SP Trans, que gera o transporte da cidade, enviou um ofício às empresas de ônibus e traz a nova regra. Os ônibus a diesel, já em operação, permanecem até o fim da vida útil. Por meio de nota ao Diário do Transporte, a gerenciadora afirmou que a meta da prefeitura é ter 20% da frota de ônibus com modelos elétricos até o fim da atual gestão. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Trans, informa que a prioridade da cidade é o cumprimento da Lei de Mudanças Climáticas e a meta da frota de ônibus ter, no mínimo, 20% de veículos elétricos até o fim de 2024, já que esta é a tecnologia que mais atende os objetivos de redução de poluentes na atualidade. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem citado em várias oportunidades a promessa de que até o fim de 2024, a capital paulista terá ao menos 2,6 mil ônibus elétricos operando nas linhas municipais. Empresas de ônibus apontam algumas dificuldades, como infraestrutura nas garagens, tempo de recarga e autonomia das baterias, além também do custo de aquisição que pode ser até o triplo em comparação ao modelo do mesmo porte a diesel. O diretor de operações da SP Trans, Wagner Chagas Alves, disse em novembro de 2021, durante a apresentação de um novo modelo de ônibus elétrico, que a gestão estuda alternativas para as viações atenderem a meta, e o leasing é uma delas. A questão do leasing está avançada como outras opções. Por enquanto, não há risco de atraso de ter os 2.600, pois a meta contratual não pode ser desconsiderada. Segundo a Prefeitura, o programa de metas prevê que 20% da frota seja composta por ônibus elétricos até o fim de 2024, como parte das ações municipais do cumprimento da Lei de Mudanças Climáticas, que prevê a redução da emissão de gás carbônico fóssil em 50% até 2028 e a erradicação desse tipo de poluente até 2038. Os contratos com as empresas de ônibus, assinados em setembro de 2019, também prevêem uma frota menos poluente, mas não estipula a tecnologia que os coletivos devem ter, trazendo metas anuais de redução de poluição. Essas metas, inclusive, foram suspensas entre 2020 e 2022, por causa da pandemia de Covid-19, que afetou muito a demanda de passageiros e o ritmo de atividades das indústrias de veículos. Hoje, São Paulo tem uma frota de ônibus de aproximadamente 14 mil coletivos, e apenas 2% desse número são compostos por ônibus elétricos. A falta de corredores exclusivos para a melhor agilidade desses ônibus também é um problema gigantesco na capital paulista. Na indústria, existem várias opções de montadoras de veículos elétricos e as empresas têm autonomia para escolher qual a fabricante de sua preferência. A principal do setor é a BYD, seguida pela Mercedes-Benz, a Eletra, a chinesa Iger, a portuguesa Caetano Bus, a Marco Polo, que iniciou recentemente a fabricação de seu monobloco elétrico, e por fim, Iveco, Volvo, Scania e Volkswagen, que também tem vários modelos elétricos.
Porém, olha só, essa proibição de comprar ônibus a diesel na cidade de São Paulo despertou o interesse do Ministério Público de São Paulo, que pede melhores esclarecimentos sobre este caso. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social vai querer saber os critérios que embasaram a circular enviada às viações pela SP Trans com a proibição. Além disso, o Ministério Público quer saber quais os impactos aos cofres públicos e verificar a possibilidade da existência de improbidade administrativa, caso seja constatado algum indício de que verbas municipais podem ser utilizadas sem atendimento aos interesses da população. O prefeito de São Paulo se pronunciou e disse que não tem mais diálogo, agora é determinação. E tivemos de ser contundentes, segundo o prefeito. Vejam na íntegra a fala do prefeito. Nós temos mais de 13 mil ônibus aqui na cidade de São Paulo. Nós temos 62% da emissão de dióxido de carbono na cidade. A emissão é proveniente dos veículos que circulam na cidade. E a gente tem quase que metade dessa emissão de dióxido de carbono são provenientes de diesel, a grande maioria dos ônibus. Então era necessário fazer uma ação contundente com relação a essa situação. A gente já vinha falando há bastante tempo, está no nosso plano de metas, para que as empresas fossem trocando os seus ônibus por uma matriz energética menos poluente. Pelas análises e estudos que a gente fez, os ônibus elétricos é o que mais atende essa necessidade num curto espaço de tempo. Então nós tomamos uma atitude bastante contundente, dizendo que a partir de agora não pode mais comprar em ônibus a diesel, para que a gente possa cumprir a meta. É importante cumprir a meta. Faz parte da relação governo e o privado, quando o privado tem resistência com relação àquilo que quiser fazer, você poder falar o seguinte: olha, existe uma política pública e é para cumprir. Então, todo o diálogo eu fiz. Então, chego no momento que não tem mais diálogo, agora é determinação. Eles vão colocar ônibus elétricos sim. Dos 13 mil ônibus, nós temos em torno de 1.000 ônibus por ano que são renovados por conta da idade. Aqui na cidade de São Paulo só pode circular ônibus com 10 anos. Então, a obrigatoriedade de renovação de frota por conta do cumprimento da idade dos ônibus é de 1.000 ônibus por ano. E a gente está pedindo o seguinte, que eles vão fazer nessa troca, né, justamente naquele momento onde eles deveriam realmente fazer a substituição por conta da idade do ônibus. O custo, o ônibus elétrico ele é mais caro no primeiro momento, mas ele vai se diluir no decorrer do tempo por conta do custo menor de não gastar com diesel. Ele tem um custo de manutenção menor e o custo de não ter o diesel menor. Lembrando que a gente teve aí nesses últimos tempos mais de 70% de aumento do diesel nos últimos anos, agora que teve uma redução por conta das ações do governo federal, mas era uma questão também que nos preocupava bastante essa oscilação. E a energia, a gente tem uma situação, por ser bateria, mais tranquila com relação ao horizonte do custeio do transporte coletivo. Porém, isso pode resultar numa conta salgada e pesada para a população de São Paulo, onde mais impostos serão direcionados para o subsídio das empresas e a tarifa de ônibus certamente irá subir, justamente para cobrir os custos desses veículos, que são infinitamente maiores. Além de custarem mais na hora de comprar, esse tipo de ônibus tem cerca de 10 a 15% a mais no custo operacional. As empresas foram pegas de surpresa com a decisão e os ônibus midis e micros terão um cronograma específico. A aviação transacriana aguarda apenas a liberação da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para operar a linha de ônibus que liga Lima, capital do Peru, à cidade de São Paulo, maior metrópole da América Latina. São mais de 5.000 quilômetros de uma longa jornada rodoviária, com certeza a rota mais extensa do mundo. A linha era operada no ano passado pela peruana Expresso Internacional Ormeno, mas após a falência da empresa, com a morte dos proprietários na pandemia de Covid-19, o trajeto está sem atendimento. Segundo nota do governo do estado do Acre, a transacriana já possui a documentação necessária e autorização para circular no território do Peru. Resta apenas a aprovação da NTT sobre a cobertura dos seguros veiculares. O gerente da aviação, Anderson Nascimento, explica a situação. E estamos enfrentando uma grande burocracia quanto ao seguro. Pelas exigências que estão sendo feitas, nenhuma seguradora brasileira se encaixa nas normativas da NTT. No entanto, a transacriana já fez o primeiro teste internacional, graças a uma autorização em caráter emergencial. A empresa foi a responsável por transportar a comitiva, liderada pelo governo do Acre, que participou do lançamento da Corredor Turístico Trinacional Amazônico Andino e da primeira Feira Internacional de Turismo na região de Cusco. De acordo com nota do governo do estado do Acre, subir a Cordilheira dos Andes é um dos maiores desafios da transacriana. Os motoristas
precisam de grande habilidade para realizar as curvas extremamente fechadas da rodovia Interoceânica Sul, a Estrada do Pacífico, e se manter lúcidos em trechos com quase 5.000 metros de altitude no altiplano peruano. Em grandes alturas, o oxigênio é escasso e o corpo humano sofre com o chamado mal de montanha, que ocasiona sonolência, dores de cabeça e até mesmo perda de consciência, entre outros distúrbios. A empresa anuncia ainda outra novidade: a implantação da linha Rio Branco-Porto Maldonado, também no Peru. A Transacriana solicitou à NTT a operação do trecho de 570 quilômetros, com frequência de 6 vezes por semana, entre as duas cidades. A iniciativa conta com apoio institucional do governo do estado, conforme ressalta a diretora de turismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Valesca Bezerra. A retomada da maior linha de ônibus do mundo e desta nova rota até Porto Maldonado será muito importante na consolidação da rota turística trinacional, que foi lançada recentemente. A Transacriana será muito importante neste processo. Ainda hoje aqui no Ônibus TV, Polícia Federal realiza a operação para apurar corrupção na NTT, para beneficiar empresas de ônibus. E a seguir, veja as notícias em manchete. A imagem que você vê na tela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 24 graus. Um grave acidente envolvendo um ônibus rodoviário da empresa Área de Turismo e um caminhão deixou ao menos 9 feridos, na altura do quilômetro 505 da BR-040, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU e da concessionária Via 040 foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a PRF, o caminhão seguia viagem transportando madeiras e parte da carga se espalhou na rodovia. O coletivo, que transportava 44 passageiros, teria saído de Salinas, no norte de Minas, e seguia viagem com destino a Belo Horizonte, e ficou com a frente completamente destruída. A concessionária Via 040 realizou atendimento de 9 feridos, sendo 8 passageiros do ônibus e o motorista do caminhão. A situação de saúde dos feridos não foi atualizada. As causas estão sendo investigadas. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da aviação Novo Horizonte e um veículo de passeio deixou um homem de 50 anos morto e outro de 33 gravemente ferido na madrugada do último domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro em que um dos homens estavam foi arrastado por cerca de 100 metros pelo ônibus na altura do KM 412 da BR-153, no município de Bocaiúva, no norte de Minas. Ainda segundo a corporação, o coletivo seguia viagem com 43 passageiros de Ibibitanga, no interior da Bahia, com destino a São Paulo, e que não houve feridos no ônibus. Os 2 homens que estavam no carro de passeio foram arremessados para fora do veículo devido ao impacto da batida. Agentes do SAMU também atenderam a ocorrência e encaminharam o homem ferido para o Hospital Regional de Bocaiúva. A concessionária Econ 35, que administra a rodovia, também atendeu a ocorrência, assim como agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais. A dinâmica do acidente não foi informada. As causas seguem também sendo investigadas. Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus urbano da autolotação Ingá deixou uma pessoa ferida em Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura de Niterói, o acidente ocorreu na esquina das ruas Matriz e Barros com a Gavião Peixoto, em Caraí, zona sul de Niterói, por volta das 5 horas da madrugada de ontem. Agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e também da Polícia Civil do Rio atenderam a ocorrência. A linha que o ônibus fazia não foi informada. O motorista do veículo de passeio, que não teve a sua identidade revelada, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima. A unidade hospitalar ainda não informou o estado de saúde da vítima. Uma equipe da perícia foi acionada para o local do acidente. As causas da colisão seguem também sendo investigadas. Essas foram as notícias em manchete de hoje. A Polícia Federal realizou ontem, terça-feira, uma operação para apurar crimes de corrupção na NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cumprindo mandados de busca e apreensão em São Paulo e Brasília. As ordens judiciais têm como alvo um funcionário e ex-funcionários da agência, com os mandados sendo objeto para a coleta de mais informações que reforçam 2 inquéritos em andamento na PF. O primeiro inquérito apura suspeita de vantagens indevidas obtidas por um servidor da NTT. Este funcionário público teria efetuado o crime quando exercia a função de superintendente de passageiros da agência.
Em dado momento, para atender interesses de empresas de transporte de pessoas, o servidor cobrava o pagamento de R$24 mil, levando em conta como meio de determinar o valor o quão lucrativa era a linha de ônibus, que precisava de registro junto ao órgão. Já o segundo inquérito apura atos praticados por ex-servidores comissionados da NTT. Tais pessoas continuavam a ter acesso às informações internas da agência e se aproveitando disso para seus interesses particulares, de acordo com as apurações. Segundo a Polícia Federal, um dos investigados tinha acesso na NTT por quase um ano, tanto em espaços físicos como em sistemas, com a PF totalizando quase 18 mil acessos. Isso seria possível apenas com o consentimento de um servidor, no cargo de assessor técnico do transporte internacional do órgão, com a possibilidade de informações importantes terem sido passadas para outras pessoas como moeda de troca. A investigação aponta também que os investigados atuavam em nome da NTT e efetuavam o comércio de estudos, mas também faziam consultorias em diversos estados do país. A Polícia Federal conta com o apoio da Controladoria Geral da União na apuração das denúncias e, caso elas venham a se confirmar, crimes como corrupção passiva, violação de sigilo, uso de cargo público e associação criminosa são alguns dos possíveis indiciamentos contra os servidores e ex-servidores. Mudando de assunto, o Ministério Público do Estado do Ceará informa que o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, atuou as empresas São Benedito, Princesa dos Inhamuns e Expresso Guanabara em fiscalização para verificar se estas estão cumprindo o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Ainda segundo o MPCE, a ação de fiscalização acontece no âmbito do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no estado do Ceará. Na ocasião, a Princesa dos Inhamuns e o Expresso Guanabara foram atuadas por publicidade enganosa, já que foi constatado dentro dos ônibus a presença de placas que indicavam o serviço de Wi-Fi gratuito, sem que o mesmo estivesse em funcionamento. O Código do Consumidor reprime isso. Por sua vez, o DECOM atua São Benedito por não possuir no guichê de atendimento da empresa, dentro da rodoviária de Fortaleza, um exemplar do CNC, com base nos termos da lei federal. A empresa também foi autuada por não informar de maneira clara, precisa e ostensiva os preços das viagens aos consumidores. Também foram observados na fiscalização outros pontos, como a higiene e a limpeza dos transportes e atrasos dos ônibus no início da linha. As empresas autuadas terão até 20 dias para apresentarem defesa junto ao DECOM. A equipe de fiscalização do DECOM está disponível para receber reclamação ou denúncia de consumidores através dos números DDD 85 3452 4505 e pelo 85 98685 6748, telefone e WhatsApp. Há também o e-mail decom.fisc@mpce.mp.br. Tudinho tá aparecendo na tela certinho para vocês. A seguir no próximo bloco, veja com exclusividade aqui no Próxima Parada as imagens dos novos Apache VIP 5 do BRT Rio. A imagem que você vê na tela é de São Paulo, 21 graus na capital paulista. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades para motoristas em São Paulo no setor urbano. A Aviação Pirajussara, que possui sede na cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, e que opera linhas municipais e intermunicipais, segue com vagas abertas para mecânico diesel, socorrista e motorista de ônibus. Os interessados em uma das vagas precisam ter experiência comprovada em carteira para a vaga escolhida e ter acesso fácil ao município de Embu das Artes, local da sede da empresa. Na vaga de motorista, é preciso ser habilitado com CNH categoria D e E. Os currículos devem ser encaminhados por e-mail através do endereço rh@vpirajucara.com.br ou entregue na Avenida Rotary, número 600, no Parque Industrial R. Freitas, em Embu das Artes. Boa sorte a todos! Exclusivo! Bota exclusivo na tela! Com total exclusividade, o canal Próxima Parada conseguiu a primeira imagem dos novos Apache VIP 5 do BRT Rio. O ônibus da foto faz parte do lote de 35 carros comprados pela Prefeitura do Rio de Janeiro para o sistema do BRT Rio. Os novos ônibus contêm chassi Volksbus 22280 ODS, tendo 15 metros, suspensão a ar, câmbios EF de 6 velocidades e 277 cavalos de potência. A configuração já terá o padrão de portas do BRT. Lembrando que já havíamos informado com detalhes aqui no canal que a Prefeitura do Rio estaria comprando esse tipo de veículo lá no comecinho de setembro, no dia 2, aqui mesmo no Ônibus TV.
Por isso que falo, a informação, a notícia, sai primeiro aqui. E você, claro, pode confiar. Ficaram bem bacanas esses novos ônibus, hein? E ressaltando, fazem parte daquele lote de 35 carros para o BRT Rio. Provavelmente esses ônibus irão rodar nas linhas mais curtas e no BRT Cesário. Muito boa iniciativa da Prefeitura em comprar esses ônibus. E a gente espera que a população tenha o mínimo de cuidado e zelo por esses ônibus. Conteúdo exclusivo você confere só aqui. E um abraço pro amigo Busologia Paranaense pelo envio da foto pra mim. Bom, e antes da gente encerrar, quero mostrar esse vídeo pra vocês. É um Torino S Volksbus da Atlântico Transportes, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. O vídeo foi enviado pelo nosso seguidor, Matheus Silva. Um abraço, companheiro. Se você aí quer ver o seu vídeo aqui na tela do canal, envie para nós o conteúdo lá no nosso direct do Instagram. Por hoje, nós colocamos um ponto final na edição do Ônibus TV. Muito obrigado a todos pela enorme companhia, audiência e, claro, preferência. Obrigado também à confiança que você nos dá. Outras informações do mundo rodoviário você conferir na próxima sexta, às 7 da noite, ou durante a nossa programação. Boa noite a todos e até a próxima! Canal Próxima Parada, você em primeiro lugar. Notícia, informação e compromisso com a verdade. Jornal do Ônibus, todo sábado, 7 da noite. Próxima Parada, você em primeiro lugar. De Marco Polo a Caio, de Mercedes a Volks, de Comil a Buscar, de Scania a Volvo. Todo domingo você confere aqui no Próxima Parada um show de ônibus com modelos urbanos e rodoviários. Tem para todos os gostos. Movimentações, clipes, gravações internas e os detalhes dos coletivos. Você confere só aqui todo domingo às 7 da noite.